Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui um menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 14 até o 29. Que situação dramática! Vocês viram que situação dramática? Esse espírito maligno que tinha possuído aquele menino, o pai naquela situação difícil, porque não queria que o filho estivesse assim. E agora os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Jesus vem e expulsa, e fica essa pergunta ali na mente dos discípulos, a interrogação. Mas por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus responde: essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Pela vida de oração, meus irmãos, que nós alimentamos a nossa fé. É bonito o pai dizendo para Jesus: o Senhor pode expulsar? Tem piedade de mim, o Senhor pode expulsar esse demônio? Jesus disse: sim, pode. Tudo é possível para aquele que tem fé.
tudo é possível. Aí o pai, na sua humildade, ele vai dizer a Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Você tem fé? Essa pergunta que eu faço para você e também que eu faço para mim. Padre Zé Augusto, você tem fé? Eu posso dizer para vocês, meus irmãos, que eu creio. Eu creio. Eu não sei se a minha fé é ainda perfeita, porque realmente eu tenho que dizer que a minha fé não é perfeita, mas eu creio. Você crê? Mas é importante notar que é o que eu acabei de dizer. A nossa fé é alimentada no nosso relacionamento com Deus. Então, uma vez que Jesus disse que eles não conseguiram expulsar aqueles demônios, porque há tipo de demônio que só pode ser expulsos pela oração. Essa espécie de demônio não pode ser expulso de nenhum modo a não ser pela oração. Então Jesus está nos convidando a rezar. Não vamos, meus irmãos, esperar que as situações dramáticas elas aconteçam para que nós venhamos a tirar a fé lá de dentro, assim, naquele momento de reação do que está acontecendo, vamos ter vida de oração. A vida de oração, meus irmãos, ela consiste em várias coisas. Primeiro, nós precisamos saber que a vida de oração, a oração, é um diálogo, é um momento de convivência com Deus, é a elevação da nossa alma a Deus. Então, para que nós tenhamos vida de oração, a primeira coisa que nós devemos crer é na existência de Deus. Não é que eu tenho que esperar que Deus faça alguma coisa na minha vida para eu acreditar. Primeiro eu tenho que crer na existência de Deus. Eu creio. Você crê? Então, uma vez que nós cremos na existência de Deus, nós vamos procurá-lo. E é aquilo que Jesus fala, que na hora que nós formos rezar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar ao Pai que está ali. Invisível, sim, é invisível. E aqui já é um dado de fé que nós precisamos ter. Nós cremos num Deus que nós não vemos com os nossos próprios olhos, com os olhos da carne, mas Ele existe. Nós cremos na existência de Deus. Nós não o tocamos. Nós não sentimos, mas nós cremos. Então, uma vez que a nossa vida de oração, ela consiste nesse relacionamento com Deus, então nós vamos ao encontro do Senhor. Mas existem também outras situações que a nossa fé é alimentada através da oração. Então, o que fazer mais? O estudo da Sagrada Escritura, a meditação da Sagrada Escritura. A igreja nos ensina que nós precisamos fazer a Lexio Divina, ler, ruminar, guardar no coração aquela leitura, meditá-la. E através daquela meditação, nós vemos a ação de Deus, a ação de Jesus na vida das pessoas e na nossa vida também. A leitura dos santos padres, isso nos ajuda para que a nossa fé ela cresça através da nossa vida de oração. A leitura da vida dos santos, de vez em quando eu trago aqui um santo do dia, eu faço questão de trazer alguma coisa para que nós possamos crescer na nossa fé e também na nossa vida de oração através
da vida daquele santo. A recitação do Santo Terço, quando nós contemplamos os mistérios da vida de Jesus, não é simplesmente, meus irmãos, ficar ali falando Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, e pedindo isso e pedindo aquilo. Não, é contemplando os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu nascimento, como aconteceu o nascimento, como foi que Jesus veio no meio de nós, ele que é Deus, como aconteceu a encarnação dele, como se deu essa conversa do anjo Gabriel com Nossa Senhora, aí os sofrimentos de Jesus, como foi que ele sofreu, a missão de Jesus, o envio dos apóstolos, essa meditação da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, a sua ressurreição, a vinda do Espírito Santo, todas essas coisas, depois a subida de Jesus ao céu, Nossa Senhora também que foi coroada, tudo isso nos alimenta e nos deixa homens e mulheres de coluna ereta. Você está entendendo? Então, quando nós meditamos, quando nós rezamos os sacramentos, a vivência do sacramento, que nos leva à santidade, à confissão, o batismo, a Eucaristia, o sacramento do matrimônio, da ordem, tudo isso, a unção dos enfermos, tudo isso nos leva a um conjunto de meditação, de oração e que nos alimenta e que nos dá aquela fé consistente. A leitura assídua do catecismo da igreja, ali onde está todos os dados, todos os ensinamentos referentes à nossa fé. Aí, meus irmãos, quando a corda aperta, quando as situações difíceis vêm, por nós estarmos assim, alicerçados, abastecidos da Eucaristia e tudo mais, quando as coisas se tornam difíceis, como ali na vida daquele homem, com o seu filho, nós vamos ter 99% de serenidade nas situações. Quando vem as situações difíceis, de dor, de morte de alguém, isso nos faz ter uma fé firme. Nós cremos sim na vida eterna. Vocês estão entendendo? E até diante de uma situação de libertação, de uma situação dessa, nós vamos estar tão munidos da oração, que consiste em todas essas coisas, e mais ainda outras coisas que eu falei e que não falei, vai nos levar até, num momento desse, a expulsar o mal também da vida do outro, sem muito alarde. Que Deus, ele nos conceda essa fé, essa vida de oração tão necessária que Jesus está revelando para os discípulos no dia de hoje, que há tipos de demônios que só são expulsos pela oração. Como é que o demônio vai agir na nossa vida se nós temos vida de oração, se nós temos vida com Deus, que nós somos, uma vez alimentados com a Eucaristia, com o sacramento da confissão e tudo mais? Como é que o demônio vai entrar na nossa vida, meus irmãos? Não vai. Não tem como ele entrar. Você está entendendo? Agora, realmente, quando nós levamos uma vida sem Deus, então aguenta. Mas vamos levar uma vida com Deus.
É interessante que às vezes vem pessoas aí que ficam dizendo que elas estão com o demônio, que elas estão amaldiçoadas, então isso. E a gente vê que a pessoa não está, mas ela colocou isso na cabeça dela, apesar da pessoa ter uma vida de oração. Aí muitas vezes são situações assim psicológicas que precisa até de um acompanhamento de um profissional. Mas se nós temos Deus na nossa vida, nós não precisamos temer essas coisas. Então Jesus está nos convidando a sermos homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, pessoas maduras, pessoas que ainda não atingiram a maturidade. Jesus faz esse convite para que nós tenhamos vida de oração, vida com Deus. Dai-nos a graça, Senhor, de termos vida de oração, de termos vida contigo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.